Vamos lá, continuando. Então, após essa haitianização, vão aparecer aí nomes importantíssimos de 3 pessoas que vão ser considerados os libertadores da América, como por exemplo, San Martín na Argentina, Antônio Sucre, que vai aparecer aí na Colômbia e na Bolívia, e um nome importantíssimo que é o Simão Bolívar, tá? Esse Simão Bolívar, pautado num documento chamado Pan-Americanismo ou Bolivarismo, que vem no nome dele, Bolívar. Esse documento, o que ele vai fazer? Ele vai escrever um documento chamado Carta da Jamaica. Ele vai estar na Jamaica, ele vai escrever, e ali ele vai escrever os seus 3 planos de independência, tá? Esse documento chamado Carta da Jamaica, ele escreve enquanto ele está na Jamaica. E ele queria que todos os países da América conseguissem a sua independência e se formassem amigos, se tornassem um só, tá? Se tornassem unificados, se tornassem irmãos. Por exemplo, ele queria que todos os países estavam todos eles ainda espalhados, né? Não estavam unificados. Ele queria que após todos eles se unificassem e se voltassem contra aqueles países que queriam que eles se tornassem ainda colônias. Eles não queriam mais se tornar colônia da Espanha, eles queriam se tornar independentes. Então Simão Bolívar vai promover, nesse documento, fazer um apelo, né? Um apelo assim, como se todos esses países se juntassem e se formassem em um só, mas um independente do outro, tá? E aí, esses 3 vão conseguir a total independência? Não, não vão conseguir a total independência, não. Eles têm ainda uma ideia assim, de independência, de acabar, por exemplo, com a influência dos Estados Unidos ou da Inglaterra. As colônias espanholas ainda tinham muitas dívidas com a Inglaterra e se tornavam, de uma certa forma, presa à Inglaterra ou aos Estados Unidos por contas financeiras. E era isso que esses 3, na verdade, eles buscavam, né? Só que, por que eles não conseguem, na verdade, isso, né? O interesse desses generais libertadores contrasta com o interesse do que se chama na Espanha de caudilistas. O que seria um caudilho, né? Esse caudilho era como se fosse assim, um líder militar. E aí ele tem poder regional, tá? Nesse poder regional, ele era um tipo de influenciador regional também. Ou seja, ele apadrinhava as pessoas, mas não pensando no coletivo, não pensando no bem social, não pensando na coletividade, não pensando no crescimento daquela região. Não, ele pensava nos seus bens próprios. Isso era um caudilista, tá? Ou seja, praticante do caudilismo. Ele não pensava no coletivo, ele pensava naquele bem próprio. Não sei se vocês não estudaram ainda, eu acho que não, mas uma matéria chamada... aqui no Brasil, isso vai parecer muito com o coronelismo. Se vocês não estudarem, a gente vai estudar coronelismo, ou seja, os coronéis que apadrinhavam as pessoas, os trabalhadores, os fazendeiros, né, para que votassem nos seus próprios candidatos. É bem parecido isso, mas quando a gente chegar lá eu explico isso para vocês. Então, no México, gente, então vários lugares da América Espanhola vão começar a buscar, né, as suas independências, como por exemplo o México em 1810. Você vai ter aí camponeses sendo liderados pelos padres Hidalgo e Morelos, né? Eles queriam de verdade fazer uma transformação social no México, mas eles foram assassinados, tá? Esses 2 padres foram assassinados e em 1821 o México fez a sua independência de uma forma de monarquia aí que durou 2 anos, tá? O Uruguai, gente, com José Artigas, teve uma reforma agrária, mas em 1816, mais ou menos, é anexado ao Brasil, com uma província da Cisplatina. Depois vai voltar a ser o Uruguai, né, mais para frente. E aí se forma a independência da América Espanhola. Em 1929,
1929 tem a Confederação da Gran Colômbia. Essa confederação tinha a Colômbia, o Equador e a Venezuela. Esses 3 países estavam juntos, tá? E aí, a disputa pelo poder, né, pela Bolívia era... desculpa, gente. A disputa pelo poder do unitarismo era defendido pelo Bolívar e o Santander que defendia o federalismo, tá? O federalismo, na verdade, ele vai fragmentar os países. Enquanto o Bolívar queria a unificação, o unitarismo, ele quer, mesmo que se tornem independentes, que eles se tornem um país só. No federalismo, defendido por Santander, ele quer a divisão dos estados, né? E cada país se torne um país. E é isso que vai acontecer. O federalismo ganha e, na verdade, se forma no que a gente tem hoje aí, os países da América, independente do outro, tá? Mais ou menos a matéria é essa. Vocês vão dar uma lida na apostila e a gente vai tirar as dúvidas na próxima aula, tá certo? A gente vai voltar nessa matéria na próxima aula. O que vocês não entenderam, eu vou explicar novamente. Beijo!